O artigo 155 do nosso código traz o furto. No caput, eu tenho o furto simples. No parágrafo 1º, eu tenho o furto majorado pelo repouso noturno. No parágrafo 2º, eu tenho o furto privilegiado, também chamado de furto mínimo. Cuidado que furto mínimo não é sinônimo de furto insignificante. Furto mínimo é sinônimo de furto privilegiado. No parágrafo 3º, eu tenho uma cláusula de equiparação. Equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. O parágrafo 4º traz qualificadoras. O parágrafo 4A também traz qualificadoras. Nós temos novidades, temos o parágrafo 4B, que traz novas qualificadoras, incluídas este ano. Parágrafo 5º também traz o furto qualificado, quando for a subtração de veículos transportados para outro estado. Parágrafo 6º traz o abigeato, subtração de animais, também forma qualificada. E o parágrafo 7º, idem, forma qualificada quando se tratar de subtração de explosivos. É uma topografia bem complexa do furto. E eu começo lendo o caput. O caput pune subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quem pode ser o sujeito ativo do crime de furto? Eu já começo dizendo que o tipo penal não exige qualidade ou condição especial do agente. Qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo do furto. Qualquer pessoa. O tipo não exige qualidade ou condição especial. Então estamos diante de um crime comum. E apesar de ser um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, seu examinador vai perguntar se existe furto de coisa própria, se o proprietário pode praticar furto envolvendo coisa que é sua. Existe furto de coisa própria? O 155 pune, repito, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Existe doutrina dizendo que é possível o proprietário subtrair coisa sua, desde que estivesse na legítima posse de terceiro, etc. Eu desde logo discordo. A coisa tem que ser alheia, não existe furto de coisa própria, mesmo que a coisa esteja na legítima posse de terceiro. O proprietário que subtrai coisa sua, que está na legítima posse de terceiro, pratica exercício arbitrário das próprias razões. Leia o artigo 346 do Código Penal. Então eu ouso discordar desta corrente que enxerga em hipóteses excepcionais furto praticado pelo próprio proprietário. Não. O proprietário que tira a coisa sua no legítimo poder, que está na legítima posse de terceiro, não pratica furto. Pratica exercício arbitrário das próprias razões. Por exemplo, artigo 346 do Código Penal. Um outro detalhe importante, sempre que o examinador cobra um probleminha em que o funcionário público subtrai coisa em poder da administração, o candidato já imagina que deve ter acontecido peculato furto, e aí se engana. Você tem que analisar o problema com calma. Para ser peculato furto, artigo 312, parágrafo 1º do nosso Código, o funcionário público tem que subtrair coisa em poder da administração valendo-se de facilidades que lhe proporcionam o cargo. Se ele não tem facilidades na execução, se ele subtraiu como qualquer outra pessoa subtrairia, ele não galgou facilidades, o crime é de furto, é o 155. Então o peculato furto, você só dele cogita quando o funcionário na execução do crime se vale de facilidades na execução. Fique atento. Fique atento também à subtração entre condôminos, coerdeiros e sócios. A subtração de um condômino em relação ao outro, um sócio em relação ao outro, um herdeiro em relação ao outro, pode não configurar o 155, mas o 156, subtração de coisa comum, desde que a coisa subtraída seja a coisa comum no condomínio, comum na sociedade e comum na herança. Esse detalhe é importante.
Não basta um sócio subtrair o outro para incidir o 156. Não basta um condômino subtrair o outro para incidir o 156, que tem uma pena muito menor, é uma infração de menor potencial ofensivo. Não basta um herdeiro subtrair o outro para que seja o 156, uma pena muito menor, infração de menor potencial ofensivo. Para incidir o 156 e não o 155, o sócio tem que subtrair o outro sócio, o herdeiro tem que subtrair o outro herdeiro, o condômino tem que subtrair o outro condômino, na coisa comum que existe na sociedade, na herança e no condomínio. Se eu sou o seu sócio e eu subtraio a sua carteira, que não é coisa comum na sociedade, eu vou responder pelo 155. Pena de 1 a 4 anos. Não vem com essa de menor potencial ofensivo, 156. Aliás, o artigo 156, subtração de coisa comum em sociedade, herança e condomínio, depende de representação da vítima. O Ministério Público não pode agir sem o pedido autorização. Qual é a conduta punida? O artigo 155 pune subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A conduta consiste em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que significa subtrair? Subtrair significa apoderar-se. Subtrair significa o apoderamento, que pode ser direto, por meio de apreensão manual, ou até indireto, valendo-se o agente de interposta pessoa ou mesmo de um animal. O objeto material é a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. O objeto material deve ser coisa alheia móvel. Coisa, diz a doutrina, é o bem economicamente apreciável. Espera um pouquinho, Rogério. O bem economicamente apreciável? E se alguém subtrair da minha casa fotografias de família que não tem qualquer valor econômico, mas um relevante interesse sentimental ou moral? A maioria entende que coisas que não têm valor econômico, mas têm relevante interesse moral ou sentimental, também podem ser objeto material do crime de furto. Também podem ser objeto material do crime de furto. Desde que tenha um relevante interesse moral ou sentimental. Já caiu isso na prova do MP do Rio de Janeiro. Tem corrente em sentido contrário. NUT discorda. NUT entende que coisas de interesse moral ou material não podem ser objeto do crime de furto. A pessoa tem que buscar a reparação dos danos morais no cívil. Eu quero apenas alertar o seguinte: a remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com determinação legal não configura furto, não configura eventualmente vilipêndio ao cadáver, pode configurar um crime especial. Qual crime? Artigo 14 da Lei 9434 de 97, Lei de Transplante de Órgãos. E agora eu vou para o nosso probleminha. Caio, por ocasião de calamidade pública, subtraiu para si, com a ajuda de Mévio, materiais destinados ao serviço de combate de perigo, socorro e salvamento. Eu quero que você tipifique as condutas de Caio e Mévio. Qual crime Caio e Mévio praticaram? 155? Qual 155? Vamos imaginar que eles subtraíram equipamentos de proteção individual que estavam sendo levados para um hospital para servir a equipe de atendimento a pacientes com Covid. Qual a tipificação das condutas de Caio e Mévio? Então eu vou dar a resposta para vocês. Preste atenção. O Caio e o Mévio realmente subtraíram coisa alheia móvel. Mas existe aqui um detalhe. Eles subtraíram não qualquer coisa alheia móvel. Eles subtraíram coisa que serve para combate ao perigo, socorro e salvamento em momento de calamidade pública. Eles subtraíram equipamentos de proteção individual que ia servir a um hospital no atendimento de pacientes com Covid, calamidade pública. Subtraíram coisa destinada ao serviço de combate ao perigo, socorro e salvamento. Tem um crime específico. Qual é o crime específico que eles cometeram? O crime do artigo 257 do Código Penal.
O artigo 257 do Código Penal é especial em relação ao artigo 155. Rogério, ele não pode responder pelos dois crimes? Não, seria bis in idem. Porque o 155 pune subtrair e o 257 também pune subtrair. Mas existe entre esses dois crimes uma relação de norma geral e norma especial. O 257 é especial em relação ao 155. Então, Caio e Mévio respondem pelo 257 do Código Penal. Caio na condição de autor e Mévio na condição de partícipe. Então, cuidado, pessoal, cuidado com esse detalhe.